nossa aula de hoje é sobre função quadrática, certo? A função quadrática é uma função definida de R em R. Então, é uma função que vai dos reais para os reais, certo? Ela é dada por essa lei de formação. Então, ela tem essa cara aqui. Observem que o A, o B e o C são números, que são os coeficientes. O A, ele pertence aos reais, tirando fora o zero. Ele não pode ser zero, porque senão esse termo some, desaparece da minha lei de formação e a gente cai numa função afim, ok? E o B e o C podem ser qualquer número real, certo? Então, observem que a função quadrática ela é conhecida também, alguns chamam ela de função do segundo grau porque tem esse x ao quadrado. Então, essa é a cara de uma função quadrática, ok? Ela pode não ser completa, pode ser que não tenha o termo c, pode ser que não tenha o termo b, mas o x ao quadrado sempre vai aparecer. Em cima dessa função, agora a gente vai rever os conceitos que a gente viu lá quando a gente começou a ver função. Então, primeiro, valor numérico. Valor numérico. Olha só. O que é o valor numérico? É quando eu pego a lei de formação e substituo o x por um número e calculo o valor daquela função. Então, vamos fazer um exemplo. Dada essa função quadrática aqui, x² mais 3x menos 5, eu quero calcular essa função aplicada para x igual a menos 2. Então, aonde tem x, eu vou substituir por menos 2. Vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 3 vezes menos 2, menos 5. Olha só, menos 2 ao quadrado é 4, 3 vezes menos 2 é menos 6, menos 5. Observem que qualquer valor negativo elevado ao quadrado fica positivo e que esse x e esse x são os mesmos, tem que substituir os dois pelo mesmo valor. Resultado final vai ser menos 7. Então, o valor numérico dessa função calculada, para x igual a menos 2 é menos 7. Lembrem que calcular a função é a mesma coisa que determinar y. Então, o nosso x vale menos 2 e o y vale menos 7. É um par ordenado, que a gente pode traçar o gráfico desse ponto e tudo mais, ok? Jogar esse ponto no gráfico e outros, e traçar o gráfico da função. Outro conceito que a gente viu foi o de zero da função. Zero da função. Que também a gente chama de raiz da função. Certo? O que é o zero da função ou a raiz da função? É quando a gente pega a fórmula, a lei de formação, e iguala a zero. Ou seja, o nosso y tem que dar igual a zero, certo? Então, a gente tem que determinar que valores de x que a gente substitui na fórmula e faz, o resultado ser igual a zero. O resultado é zero, o y é zero. Pegando essa lei de formação, que é a nossa função, e igualando a zero, a gente vai obter uma equação do segundo grau. Olha lá. Então, quando a gente pega a lei de formação de uma função quadrática igual a zero, a gente obtém uma equação do segundo grau. Lembrem que a gente sempre deixa igual a zero. Passa tudo para a esquerda e sempre deixa zero. Por quê? Porque daí a gente aprendeu um método para resolver esse tipo de equação do segundo grau igualada a zero, que é através de Bhaskara, certo? Então, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação do segundo grau e achar as raízes da função. Qual que é a fórmula de Bhaskara, então? X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. A gente resolve e determina lá o x1 e o x2, que são as raízes dessa equação, os zeros da função, ok? Alguns alunos já substituem a fórmula de delta aqui dentro da raiz, eu sempre faço separado. Delta é b ao quadrado menos 4ac, ok?
Lembrem que a gente tem 3 possibilidades para o delta, hein? Quando você faz esse cálculo... e outra coisa, o A, o B e o C que a gente utiliza no cálculo são os coeficientes, apenas os números. Não coloquem x nem x² aqui no cálculo na fórmula de Bhaskara, ok? São só o número que acompanha o x², o número que acompanha x e o termo independente, o número sozinho. Não esqueçam disso. Então, nós temos 3 possibilidades para o delta. Quando você faz o cálculo aqui para determinar o delta, você pode achar um número positivo, que é maior que 0, um número igual a 0, ou um número menor que 0, que seria um número negativo, ok? Se o valor do delta der um valor positivo, você consegue extrair a raiz, independente dela ser exata ou não. Se você conseguir extrair a raiz, você vai conseguir finalizar aqui o cálculo e você vai encontrar 2 raízes distintas, 2 valores diferentes aqui de x1 e x2. Então, você vai obter 2 raízes reais e distintas. Seria o x1 e o x2 diferentes, ok? Se o delta for igual a 0, mais ou menos 0 não vai fazer diferença, então x1 e x2 vão dar o mesmo valor. Então, você vai obter 2 raízes reais iguais. Logo, você vai obter um único zero para a função. Se as duas vão ser iguais, você vai ter um zero só para a sua função. E se o delta for negativo, no conjunto dos reais não está definido a raiz quadrada de números negativos, não tem solução no conjunto dos reais. Então, não vai existir raiz real, certo? Então, a gente tem essas 3 possibilidades para o delta e conforme o valor do delta, você já sabe o que vai acontecer aqui nas raízes. Você já sabe se a sua função vai ter 0, se ela vai ter um zero só ou 2 zeros distintos, ok? Exemplo para praticar e relembrar a fórmula de Bhaskara, olha só. Exemplo, eu quero determinar as raízes dessa função aqui. x² menos 5x mais 6. Como eu quero determinar as raízes, eu vou pegar essa função e vou igualar a 0. Certo? E agora eu vou fazer a fórmula de Bhaskara. Lembrem o seguinte, primeiro determinem os coeficientes, para não se confundir. Quem que é o A? Quem acompanha o x², quando não aparece é 1. Quem é o B? Menos 5 e C, 6. Vamos determinar o delta. Fórmula do delta, b² menos 4ac. Delta, o b é menos 5², menos 4 vezes o a que vale 1 e o c que vale 6. Delta, 25 positivo menos 24. Deu 1. Delta deu um valor positivo, então a gente vai conseguir resolver a fórmula de Bhaskara e vai determinar 2 raízes distintas. Fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b, o b vale menos 5, mais ou menos a raiz de delta que a gente viu que é 1, 2 vezes o a, que também é 1. Continuando aqui, menos menos, mais 5, mais ou menos raiz de 1, dividido por 2. Daqui a gente obtém as 2 raízes reais, x1 e x2. Olha lá, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, essas seriam os zeros da minha função, certo? Gente, lembrem que a fórmula de Bhaskara não é o único método. Vocês aprendem também uma relação de Girardi, que a gente chama de relação de soma e produto. Só vamos relembrar aqui nesse exemplo. Lembrem o seguinte, que dá para determinar as raízes pela relação de soma e produto, que são as relações de Girardi. Quais são essas relações? A soma das 2 raízes tem que ser a razão de b sobre a, só que com sinal oposto. E o produto das raízes é a razão c sobre a. Vamos verificar? Olha só. Digamos que eu não fiz o cálculo de Bhaskara, eu estou procurando 2 raízes
que a soma delas tem que ser menos b sobre a. O b é menos 5. Com esse menos na frente vai ficar 5 positivo, dividido por a, que é 1. Então, a soma delas tem que ser 5. E o produto das raízes tem que ser c sobre a. 6 sobre 1, que é 6. E agora, vocês vão fazer por tentativa, por lógica. Pense em dois números que a soma dá 5 e que o produto dá 6. Quem são eles? 2 e 3. A ordem, gente, tanto faz, tá? 2 mais 3 é 5, 2 vezes 3 é 6. Eu aconselho usar mais soma e produto quando A vale 1, que daí você nem precisa colocar aqui sobre A, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, então você já vai direto. Estou procurando dois números, que o produto é 6 e que a soma é mais 5, sempre com o sinal oposto do B, certo? E vale a pena a gente relembrar aqueles casos de equações incompletas, tá? Então, imagine aqui como um outro exemplo que a minha função é dada por essa lei de formação aqui, ó. E a outra função é dada por essa lei de formação, ok? Olha só, quem que seria o A, B, C nesse exemplo? Quem que seriam os meus coeficientes? A, B, C. O A seria 1, que é quem acompanha o x². Olha que não tem o termo com o x, então o B seria 0 e o C menos 25. Dá para fazer fórmula de Bhaskara? Dá. Só que você pode fazer um processo mais rápido. Olha só, achar o zero da função é igualar a zero. Você consegue isolar. Passa o 25 para lá positivo e passa, quando a gente resolve a equação do segundo grau assim, a raiz, só que não esqueça do mais ou menos raiz de 25. Porque existe um valor positivo e um valor negativo que ao quadrado dão 25, que é o mais e o menos 5. Sempre que o b for zero, gente, as raízes vão ser simétricas, opostas. Uma raiz é 5, a outra é menos 5. Sempre que o b for zero. E que existir raiz, né? Claro. Porque aqui, se aqui fosse mais 25 e você passa para lá menos 25, daí não ia existir raiz, não ia ter raiz real. E nesse caso aqui, quem que é o valor do A? Opa, esqueci aqui do x², não podemos esquecer, senão não seria função quadrática. Olha lá, eu quero achar os zeros dessa função, então eu vou igualar essa função a zero. Dá para resolver por Bhaskara? Dá. O A seria 1, o B seria menos 2 e o C seria 0. Mas tem um jeito mais rápido, colocando em evidência. Olha só, você vai colocar o x em evidência, o termo comum, vai sobrar x menos 2. E você vai lembrar do seguinte, quando que o produto de duas coisas dá zero? Quando uma delas é zero. Ou esse x é zero, que seria já o valor da primeira raiz, ou o que está aqui dentro do parênteses é zero. Que valor que eu coloco no lugar do x que faz isso daqui dar zero? 2, né? Então, segunda raiz seria 2. Observem que sempre que o C for zero, uma das raízes vai ser zero, porque você sempre vai colocar o x aqui como termo comum em evidência, ok? Então, sempre que o C for zero, uma das raízes é zero. Mas se preferir fazer tudo por Bhaskara, pode também. Dando continuidade, agora a gente vai falar sobre gráfico. Olha só, o gráfico de uma função quadrática vai ser sempre uma parábola. Certo? Essa parábola pode ser de concavidade para cima ou concavidade para baixo. Já vou explicar o que isso significa. Então, essa parábola, ou ela vai ser de concavidade para cima ou de concavidade para baixo, ok? Concavidade para cima, abertura para cima, é quando o A é maior que zero. Lembram da fórmula geral de uma função quadrática? Vou escrever aqui, ó, y igual a x² mais bx mais c. Quando A, o coeficiente do x² for positivo, a concavidade vai ser para cima. Quando A for negativo, a concavidade vai ser para baixo. Lembrem assim, maior que zero positivo, carinha feliz, ó, parece um sorriso, positivo, tá tudo bem. Negativo, carinha triste, olha lá, né, uma boquinha para baixo, imagina um olhinho aqui, ó, carinha feliz, carinha triste, positivo, negativo, ok? Então, aqui a concavidade é para cima
e aqui a concavidade é para baixo. Certo? Dando continuidade aí. E o que mais que a gente precisa saber sobre o gráfico? Olha só, o gráfico, além de ser uma parábola, a gente consegue determinar os valores que interceptam o eixo X e o eixo Y. Então, eu quero saber quais os valores que cortam o eixo X e em quais valores, né, ou o valor que corta o eixo Y. Na verdade, é um só, eixo Y. Opa! Eixo X. Gente, quando que um ponto está sobre o eixo X? A gente já comentou isso, hein? Quando que um ponto está sobre o eixo X? Quando a coordenada y dele é 0. Não esqueçam disso. Então, ele corta o eixo x quando o y é 0. O que significa dizer que o y é 0? Que você está pegando a fórmula da função e igualando a 0. Significa que f de x é igual a 0. Tanto faz, um ou outro é a mesma coisa. Então, significa, a gente acabou de ver, igualar uma função quadrática a 0, a gente obtém uma equação do segundo grau igual a 0. E quando a gente resolve, a gente acha as raízes, os zeros da função, que seria x1 e x2. Então, esses pontos sobre o eixo x são o x1 e o x2. São as raízes da função. E o que significa um ponto cortar o eixo y? Um ponto que está... Perdão, o que significa o gráfico cortar o eixo y? Significa que tem um ponto em comum com o eixo y. Se um ponto está sobre o eixo y, é porque a coordenada x dele é 0, certo? Se a gente pegar essa função aqui, ó, e trocar o x por 0, olha o que a gente vai obter. Então, eu vou fazer f de 0. Vou trocar o x por 0. Vai ficar a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. O que a gente vai obter? Que f de 0 é igual a c. Ou seja, esse ponto que corta o eixo y é exatamente no valor de c, esse coeficiente aqui, o termo independente, ok? Beleza? Então, esses dois pontos aqui seriam assim, ó, x1 e 0 para y, o outro ponto seria x2 e 0 para y. Esses dois pontos são os pontos sobre o eixo x. E o ponto que corta o eixo y, ele teria essa cara aqui, 0 para x e c para y, exatamente o valor do c. Agora a gente vai falar sobre o vértice. O que vem a ser o vértice de uma parábola? Gente, a parábola, né? Vamos fazer aqui um esboço de novo. Olha só. A parábola, ela tem um eixo de simetria. Certo? Olha só, exatamente aqui, ó, no meio, você pode imaginar um eixo de simetria. Aqui também. Do lado esquerdo e do lado direito, ela é igual. Esse ponto aqui, que seria o meio, né? Ó, ela tá descendo, chegou nesse ponto, ela começa a subir. Ela tá subindo, chegou nesse ponto, ela começa a descer. Esse ponto a gente chama de vértice da parábola. Quando a concavidade é para cima, esse ponto é um ponto de mínimo. Ele é o menor valor que a função assume. Quando a concavidade está para baixo, esse valor é um ponto de máximo, é o maior resultado que a função assume, o maior resultado, o maior valor de y, certo? Como é um ponto, ele tem que ter coordenada x e coordenada y, ok? Então, olha só. Se você projetar aqui no eixo x, você vai ter o x do vértice, a coordenada x. No eixo y, o y do vértice. Mesma coisa aqui, no eixo y, o y do vértice, e aqui no eixo x, o x do vértice. Tá? Tem aluno que acha que são, tipo, aqui é um vértice, aqui é outro. Não, gente, os dois valores, x e y, formam um ponto. Esse ponto é o vértice da função, da parábola, tá? Se é um ponto, ele tem que ter dois valores, coordenada x e coordenada y. O y do vértice é o resultado da função. Então, quando ele pedir assim, qual é o valor mínimo da função, você tem que achar o y do vértice, que é o resultado da função. E o valor máximo, mesma coisa, y do vértice. O x do vértice é o valor que acontece esse mínimo. Então, se eu descobrir o x, eu descubro o valor que eu substituo no lugar de x, que faz com que esse resultado seja o mínimo. E esse x do vértice é o x que eu substituo aqui e faz com que esse resultado seja o máximo, tá? Mas o mínimo e o máximo é o y,
Se ele pedir o mínimo da função, o máximo da função, é o y do vértice que você tem que determinar. Se ele perguntar para que valor de x que a gente obtém o mínimo ou o máximo, aí é o x do vértice, ok? Esse x e esse y tem fórmulas para eles que a gente vai ver da onde vem, certo? Olha só, se a gente parar um pouquinho para pensar, o que a gente tem aqui, ó? Aqui é uma raiz, aqui é outra, mesma coisa aqui. Como aqui é um eixo de simetria, o x do vértice ele fica exatamente no meio das raízes. Então, se você sabe os valores das raízes, se você somar e dividir por 2, você acha o meio, o ponto médio, que é o x do vértice. Então, olha lá, vamos pensar um pouquinho. Como que é a fórmula das raízes? Lá na fórmula de Bhaskara. É menos b mais a raiz de delta, não é isso? Sobre 2a. E o outro é menos b menos a raiz de delta sobre 2a, não é isso? Para achar as raízes, uma eu faço com mais e a outra eu faço com menos. Como o x do vértice é o ponto médio, eu tenho que somar e dividir por 2. Gente, se eu somar esses dois valores, o que a gente vai ter? Olha lá, se eu somar x1 mais x2... Se eu somar e dividir por 2, olha lá, delta cai fora, menos b com menos b vai ser menos 2b sobre, mesmo denominador, só repete, 2a. Simplifica, eu vou ter menos b sobre a. Então, se eu somar as duas raízes, dá menos b sobre a. Só que eu quero achar o ponto médio, eu tenho que dividir por 2. Então, vai ficar menos b sobre 2a. Façam divisão de fração, repete a primeira vezes inverso da segunda. Então, conclusão. O x do vértice, a fórmula para obter o x do vértice é menos b sobre 2a. B e a são os coeficientes. Galera, quem deu branco, esqueceu, se você achar as raízes e achar o ponto médio entre as raízes, você vai determinar o x do vértice também. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre o y do vértice. Olha só, o y do vértice é o par do x do vértice. Então, se você já encontrou o valor do x do vértice, se você substituir no lugar do x e fazer o cálculo, você vai achar o y do vértice. Então, uma forma que você tem é substituir esse valor do x do vértice na função, o resultado vai ser o y do vértice. Mas você não quer achar o x do vértice, ou não tem como achar o x do vértice antes, enfim. Existe uma fórmula para o y do vértice. Qual é a ideia? Acabei de falar, né, que se substituir o x vai dar certo. Então, vamos trocar no lugar do x isso daqui. Então, vai ficar assim, ó, a vezes menos b sobre 2a ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a, mais c. Se a gente fizer esse cálculo, a gente vai achar o y do vértice. Vamos lá. Menos ao quadrado fica positivo, vai ficar b ao quadrado, 2a ao quadrado, 4a ao quadrado. Menos, multiplicando, b ao quadrado sobre 2a mais c. Certo? Vou simplificar aqui, ó, 1a com esse a. Vai ficar b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Vamos tirar o mínimo, que vai ser 4a, dividido por 4a é 1, vezes b ao quadrado. 4a dividido por 2a vai dar menos 2b ao quadrado. E 4a dividido por 1, 4a, vezes c, 4ac. Vou apagar aqui acima para continuar, tá bom? Então, olha só. Vou apagar aqui. Olha só. Menos 2b ao quadrado com b ao quadrado é menos b ao quadrado, mais 4ac sobre 4a. Galera, isso é quase a fórmula do delta. Qual que é a fórmula do delta? Vou colocar aqui, b ao quadrado menos 4ac. Olha que tá com o sinal oposto. Então, aqui é menos delta, é só trocar o sinal do delta sobre 4a. Essa é a fórmula para determinar o y do vértice. Observem que a gente não tira a raiz do delta, é só o delta aqui, hein? Certo?
Então, fórmula para determinar o x, fórmula para determinar o y do vértice. Outro conceito importante que a gente tem que comentar um pouquinho é sobre a imagem dessa função. Imagem, a gente olha lá no eixo y, onde existe gráfico. Olha só, se a concavidade for para cima, olha que existe gráfico desse valor para cima, porque esse é o mínimo. Então, a imagem da função, nesse caso, vai do y do vértice para mais infinito. Infinito é sempre aberto. Se a concavidade for para baixo, nesse caso aqui, o y do vértice é o máximo, certo? Então, o gráfico vem lá do menos infinito até o y do vértice. Vai ser de menos infinito até o valor do y do vértice, ok? Então, agora a gente vai fazer um exemplo para aplicar tudo que a gente viu sobre o gráfico, sobre os detalhes aí da função quadrática. Olha só, o exemplo que a gente vai fazer é dessa função aqui, menos x² mais 2x mais 3. Então, primeiramente, a gente vai começar obtendo os zeros da função, certo? Então, os zeros da função, vou fazer o delta. Quem que é meu A, B e o C? Os coeficientes. Menos 1, 2 e 3. Delta B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Vai ficar 4, menos vezes menos é mais, 4 vezes 3, mais 12, 16. Positivo, a gente vai ter duas raízes, ok? Bhaskara, menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2A, que o A vale menos 1, ok? Vai ficar igual a menos 2, mais ou menos 4, dividido por menos 2. Daqui a gente vai ter as duas raízes, x1 e x2. Olha lá, menos 2 mais 4, dividido por menos 2. E menos 2, menos 4, dividido por menos 2. 2 positivo dividido por menos 2, menos 6 dividido por menos 2. Essas são as raízes. Vamos aproveitar já e determinar o x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes o A, menos 2 sobre menos 2, que é 1, e o y do vértice, que é menos delta, que deu 16, é sem extrair a raiz, 4 vezes o A, que é menos 1. Menos 16 sobre menos 4, vai ficar 4 positivo, certo? Então, aqui a gente calculou os zeros da função, x do vértice e y do vértice. E agora a gente vai esboçar esse gráfico, olha só. Você pode até esboçar um gráfico criando uma tabela de valores, atribuindo valores para x, achando o resultado, certo? Você até pode fazer assim, só que daí você tem que determinar muitos pontos para conseguir visualizar bem certinho como é a curva. Quando é uma função quadrática, você já tem que ter em mente que a curva é uma parábola. E aqui, como o A é negativo, ó, o x², o coeficiente dele é negativo, você já sabe que a concavidade é para baixo. Então, com esses pontos, é suficiente, né? Com esses pontos a gente consegue traçar o gráfico, porque a gente já sabe que o gráfico é sempre uma parábola e a gente já sabe que a concavidade é para baixo. Então, a gente utiliza as raízes, o vértice, mais a informação da parábola de concavidade para baixo e é suficiente para a gente fazer um esboço desse gráfico, ok? Então, vamos traçar o gráfico, olha só. Primeiramente, eu vou marcar os zeros da função, as raízes sobre o eixo x. Menos 1 e 3, são duas raízes. Aqui, menos 1, 1, 2, 3 e 3, certo? Agora, eu vou marcar o ponto do vértice da função. Lembrem que vértice é um ponto, ele tem coordenada x e coordenada y. A coordenada x é o x do vértice, a y é o y do vértice. Então, eu tenho que marcar aqui o 1 com o 4. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Pontilhado. Opa. Aqui tá o vértice. Tá? Vértice. Deixa eu colocar aqui, ó. Que seriam as raízes. x1, x2, ou ao contrário, a ordem não faz diferença. E
Tem mais um ponto que a gente pode marcar, hein? Que é esse ponto aqui, não podemos esquecer dele. O C. Lembrem que o C é o valor que corta o eixo Y. Então, aqui, ó, no 3 está o C, que é o valor que corta o eixo Y. E agora vamos traçar a nossa parábola. A gente sabe que ela tem concavidade para baixo e passa por esses pontos, onde o vértice é o ponto de máximo. Então, ela vem aqui de baixo, sobe até o vértice e desce. Infinita, né? Pronto, aqui está o nosso gráfico. Qual que é o conjunto imagem dessa função? Imagem. Olha que o valor máximo é 4. O resto vai tudo para baixo. Então, vem lá do menos infinito até o 4. Imagem é onde existe o gráfico no eixo Y. Essa é a imagem, ok? Então, aqui está a nossa parábola. Concavidade para baixo, porque o A é negativo. Corta o eixo Y no valor do C. Corta o eixo X nos zeros da função, nas raízes. E o seu valor, no caso aqui, de máximo, porque a concavidade é para baixo, é o vértice de coordenada 1 e 4. Ok? Com isso, a gente aí faz um apanhado de tudo que a gente viu nessa aula. Agora, a gente vai fazer um resumo. Olha só, nessa tabela, a gente tem o seguinte, que a gente vai desenhar as 3 situações de parábola de concavidade para cima e aqui de para baixo, conforme o delta for positivo, se o delta for igual a 0 e o delta negativo. Então, vamos lá. Seguinte. Se o A for maior que 0, lembra positivo, carinha feliz, concavidade para cima. Se o delta for maior que 0, eu tenho que ter 2 raízes. Então, vou dizer um esboço, tá? Ela pode estar mais para a esquerda, mais para a direita, estou fazendo um esboço. Vai ser uma parábola que corta 2 vezes o eixo X. A gente já volta colocando as características dela. Se o delta for igual a 0, só vai ter uma raiz, porque as duas dão o mesmo valor. Então, ela só pode encostar uma vez no eixo X. Então, ela bate e volta. E se o delta for menor que 0, não tem raiz. Então, a parábola não encosta no eixo X, ok? Aqui é a mesma análise, só que para A menor que 0, ou seja, negativo concavidade para baixo. Então, aqui cortando 2 vezes, aqui cortando uma vez, né? Interceptando uma vez, e aqui nenhuma vez. Agora, vamos achar as características aí que a gente tinha comentado. Vamos lá. Quem são esses valores? Cortou 2 vezes, porque o delta é maior que 0, é x1 e x2. Mesma coisa aqui. x1, x2. São as raízes, os zeros da função. Aqui, como o delta é igual a 0, ó, só tem uma raiz. x1 é igual a x2. É esse valor. Mesma coisa aqui. x1 igual a x2. E aqui, como não tem raiz, não encosta no eixo x. Tá? Então, aqui a gente fez uma análise das raízes. Agora, vamos ver o valor do C. C é o valor que corta o eixo Y. Tá aqui nesse exemplo, aqui. São esboços, né? Pode estar mais para a esquerda, mais para a direita, a parábola, aqui eu fiz um exemplo de cada. E temos o vértice também. Então, vamos marcar o vértice. Olha só. O vértice está aqui. Ele tem uma coordenada x, que fica sobre o eixo x, o x do vértice. E aqui, só deixa eu prolongar um pouquinho aqui o eixo y. Opa. E tem uma coordenada y aqui, ó. Bem aqui. Y do vértice. Certo? Olhem que aqui o vértice coincide com as raízes, o x do vértice, né? Ele coincide com as raízes, o x do vértice. E como esse ponto está em cima do eixo x, o y do vértice vale 0. Ok? Então, quando só tiver uma raiz, o vértice, o x do vértice coincide com as raízes e o y do vértice vale 0. Aqui tem o vértice. Olha que o fato de não ter raiz real não significa nada que não tem vértice, tá? O vértice sempre é possível encontrar. E o y do vértice. Aqui temos o vértice, coordenada x, sempre no meio das raízes, e y do vértice. Aqui, o vértice, o x do vértice coincide com as raízes,
são iguais, e o y do vértice é 0, mesma situação que a de cima. E aqui o nosso x do vértice, e o y do vértice aqui no meu desenho quase coincidiu com o c. Então, aqui é um resumo, certo? Das 6 situações que podem aparecer. Claro, não que a parábola vai estar exatamente aqui, ela pode estar mais para a esquerda, mais para a direita, mas no geral, olha só, concavidade para cima você tem essas 3 situações, 2 raízes, uma raiz, nenhuma raiz real. Concavidade para baixo, 2 raízes, uma raiz, nenhuma raiz real, ok? E aonde está o vértice aí em cada situação. E para fechar, a gente vai fazer aí uma análise do sinal da função. Olha só, pegando aquele exemplo que a gente fez anteriormente, né, que a função era menos x² mais 2x mais 3. As raízes, eu só vou precisar das raízes aqui. As raízes eram menos 1 e 3. Fazendo um esboço, só com as raízes, sem vértice, sem o valor do c. Então, fazendo um esboço, só com as raízes, menos 1 e 3. Tá aqui uma raiz. Aqui outra, concavidade para baixo. Ela era mais ou menos assim, é só um esboço. O que vem a ser analisar o sinal da função? É verificar para quais valores de x a função tem um resultado positivo e para quais valores de x ela tem um resultado negativo. Observe que a minha função, a gente já sabe que ela é igual a 0 para x igual a menos 1 ou para x igual a 3. Para qualquer um dos dois, a função dá 0, certo? Agora eu quero analisar quando que a minha função é maior que 0 e quando a minha função é menor que 0. Ok? Então, olha só. Se você pegar qualquer valor entre as raízes, observe que se você for achar o par, o y, né, desse x, está para cima do eixo x. É um resultado positivo, certo? Então, a minha função é maior que 0 para x que esteja entre menos 1 e 3. Para qualquer valor entre menos 1 e 3, a minha função é maior que 0. Agora, se eu pegar um valor antes aqui do menos 1 para a esquerda do menos 1, olha onde está o gráfico, para baixo. E depois do 3, para a direita, para baixo também. Então, a minha função é menor que 0 para x menor que menos 1 ou para x maior que 3. Isso é fazer o estudo do sinal da função, tá? A gente está analisando. Se a gente for pensar só no eixo x, aqui, olha só, fazendo uma análise de sinal, no menos 1 a função dá 0, no 3 a função dá 0. Entre as raízes, a função tem sinal positivo, aqui negativo e aqui negativo, certo? Significa o quê? Que se você pegar um valor de x maior que 3, substituir na lei de formação da sua função, vai dar negativo o resultado. Se você pegar um valor menor que menos 1, também vai dar negativo. E se você pegar um valor de x entre menos 1 e 3 e substituir na função, o resultado da função será positivo, certo? Aí, é claro, tem lá aquelas outras situações que a gente viu, né? Vamos fazer aqui um esboço de algumas situações. Naquele quadro que a gente viu, eram 6 esboços, né? Aqui bem pequenininho, só para mostrar para vocês, olha lá. A gente tinha a concavidade para cima cortando 2 vezes, uma vez, nenhuma, para baixo, uma vez e nenhuma. Se a gente fosse fazer o estudo do sinal em cada uma dessas situações, olha lá. Aqui entre as raízes, lembrem que as raízes são os valores que cortam o eixo x, seria negativo, para cá positivo, ó, tá subindo, né? Aqui seria positivo com exceção só da raiz. Na raiz a função é 0. Agora aqui seria todo positivo, não tem nenhum valor que dá 0 e nenhum valor que dá negativo. Concavidade para baixo, aqui no meio seria positivo, que é esse caso, para cá negativo, para cá negativo. Aqui seria negativo, 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 com exceção desse ponto. Nesse ponto a função dá 0. E aqui não, para todos os valores seria negativo. Ok? Né? Então, aqui o estudo da função, do sinal da função. Você acha as raízes. Nas raízes, você sabe que a função é 0. Aí, você vai fazer uma análise entre as raízes, antes da primeira raiz e depois da segunda raiz. Ok?
E com isso a gente finaliza aí a nossa aula sobre função quadrática.